dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Pois é, Milton e Cássia, eu acho assim, primeira coisa é que o país vai perder um grande jurista no Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso teve uma carreira no Supremo muito importante. Ele se mostrou um juiz sereno, capaz de, nos melhores momentos, nos momentos mais difíceis, ele ter aquela capacidade de falar com clareza em defesa do que é mais fundamental, que é a defesa da democracia, da liberdade, das instituições. E tomou decisões muito sábias ao longo de inúmeros votos, né? Então, ele está saindo muito antes da hora, 8 anos antes da hora. Resgata, de certa forma, uma tradição no passado, em que o ministro, depois de passar pela presidência, ele saía do Supremo independentemente da idade. Mas isso aí foi quebrado nos últimos tempos e deixou de existir como tradição. A pessoa fica até 75 anos, ele é muito jovem, né? Tem 8 anos ainda para ficar no cargo. O que me espanta hoje é o fato de que nem se cogita em mulher. Eu ia te perguntar isso, Miriam, sobre a sucessão, o sucessor ou sucessora, mas sucessor é uma chance muito pequena, né? É muito pequena, aparentemente, por tudo que a gente ouve no governo e tudo que se vê nos jornais. Os mais cotados são 3 homens e não faz sentido nenhum. Não é uma questão mais nem de representatividade, é de justiça, não faz sentido. A gente tem uma única mulher no Supremo e aí o que os assessores do presidente dizem, ela já indicou ministra para o STJ, indicou a ministra para o TSE. Aliás, a ministra do TSE, Dinelly Lobo, seria uma excelente oportunidade de colocar uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Aquela hegemonia branca, o domínio total de homens, 10 em 11, é muito ruim um país ter um poder tão masculino como é o poder do Supremo. E, aliás, a ministra Carmen Lúcia, a única mulher, sempre nos dá orgulho nos seus votos, na maneira como conduz a sua vida, na maneira como conduz a sua magistratura, né? Ela só tem contribuído para fortalecer a ideia de ter mais mulheres. Eu queria lembrar um fato, Milton e Cássia, que o ministro Luiz Roberto Barroso me contou quando uma vez a gente estava conversando sobre a indicação dele. Aquelas conversas depois da entrevista, quando você começa a bater papo e tal. E ele me contou, e ele já repetiu isso, que ele foi indicado pela presidente Dilma, sem nunca ter falado com a presidente anteriormente. Pessoas indicaram o nome dele, da confiança da presidente de então, mas ela, quando o chamou para conversar, conversou com ele, conversaram sobre várias questões do direito e das decisões, conversaram sobre literatura, conversaram sobre várias coisas, assim, né? Uma conversa que ele disse que foi muito agradável, e ao final a presidente o convidou. Dessa conversa. O que esse caso mostra? É que não tem que convidar amigo, tem que convidar quem realmente vá se desempenhar bem nesse setor. É preciso que a pessoa que vai tomar a decisão, o presidente ou a presidente, ouça muita gente sobre as qualificações da pessoa e que tenha essa conversa, mas olha que lição do ponto de vista institucional que a presidente Dilma o escolheu sem ter conhecimento prévio. Escolheu nessa primeira conversa. Bom, isso é porque agora se fala, não, mas isso é pessoa mais ligada ao presidente, então esse não deveria ser o critério. O critério deveria ser a capacidade, não que pelo menos alguns dos nomes escolhidos não sejam de qualidade do ponto de vista jurídico, mas essa preocupação agora que seja o mais amigo, né, não é uma coisa, não é um caminho muito bom do ponto de vista institucional para o país. Quero lembrar um outro episódio. Houve um momento em que o ministro Luiz Roberto Barroso teve uma briga muito forte, pública, explícita, ali no plenário,
com o ministro Gilmar Mendes. E ontem os elogios do ministro Gilmar Mendes, o abraço que eles deram, a emoção que demonstraram, é uma lição também, a superação de conflitos pessoais em nome do que é mais importante, que é a institucionalidade. É isso que eu gostaria de dizer sobre sobre a escolha, né? Lamento a saída, acho que ele é muito jovem, podia contribuir bastante. Lamento que só tenha, que não tenha mulher sendo cogitada e avalio que ele fez uma boa carreira e ajudou muito o país em todos os momentos, principalmente no período agora da presidência. Ele foi um juiz muito competente, defensor da institucionalidade do país e da democracia. Você citou, né, de mulher e mulher negra. O STF teve na sua história um só negro como ministro, né? Que foi o ministro Joaquim Barbosa, que permaneceu durante 11 anos na corte, né? Então, assim, veja como essa questão da diversidade, ela ainda não existe nesse tribunal, né? Não existe. E você sabe que, assim, não é esse ser o critério. É que o absurdo é se escolher sempre. Os visíveis são sempre homens brancos. Né? Esses são os visíveis, mas não significa que a gente não tenha bons juristas negros, boas juristas negras, boas juristas mulheres, que possam estar lá e ajudar o país na travessia de ainda num período de muita necessidade de ter pessoas com convicções democráticas profundas. Esse deveria ser o critério, né? A democracia brasileira permanece sendo testada e o STF permanece sob ataque, né? Nós temos ministros do STF punidos pelo governo americano. Então, esse é que deveria ser o critério mais importante. E essa questão da justiça entre juristas que não fazem parte do grupo hegemônico, ou seja, homem branco. Miriam, muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia. Até mais.